Hoje nós vamos falar e dar continuidade ao nosso tema da aula anterior, situação líquida, que é a mesma coisa que patrimônio líquido. Hoje nós vamos entender um pouquinho a diferença de quando utilizar o termo situação líquida ou quando utilizar o termo patrimônio líquido, tá? Nós vamos hoje descobrir em qual ocasião eu uso o termo situação líquida ou qual situação eu vou usar o termo patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o mesmo que situação líquida, como estudamos na última aula. E aí, embora não sejam utilizados como sinônimos, nos meios contábeis, há momento em que o uso de uma é mais adequado que o da outra. E nós aprendemos que o gráfico T é denominado de balanço patrimonial, né? Onde o meu lado esquerdo eu tenho o meu ativo e o meu lado direito é composto pelo meu passivo e o meu patrimônio líquido. Nós aprendemos também que essa demonstração ela tem que ser equilibrada da forma que o meu lado esquerdo, que é onde está o meu ativo, tem que ser igual ao meu lado direito, que é onde está o meu passivo e o meu patrimônio líquido. Nós sabemos que o meu lado direito ele é composto do passivo e patrimônio líquido, que são coisas distintas, e sabemos que para ela se manter equilibrada é devido à função da equação, que o ativo deve ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Essa fórmula é a fórmula da equação patrimonial, tá bom, gente? Então, gente, a gente está falando aqui de balanço patrimonial. Quando se tratar de balanço patrimonial, o grupo lá que fica do lado direito, como a gente está estudando, ele sempre tem que ser chamado de patrimônio líquido. Nós não podemos chamar ele de situação líquida. Ele tem que ser chamado de patrimônio líquido. Por quê? Porque é assim que estabelece a lei de número 6.404, né? Que fala de estruturação do balanço. E nela ela diz que esse grupo lá do meu balanço patrimonial, que fica lá do lado direito, ele deve ser chamado de patrimônio líquido. Então, quando se falar de balanço patrimonial, o termo que nós vamos usar é patrimônio líquido, jamais situação líquida. E aquele grupo do patrimônio líquido, vamos voltar lá, que é esse aqui, ó. Dentro dele há outros subgrupos. E ele é composto, ou seja, ele tem esse grupo aí, que é o patrimônio líquido, e existem subgrupos dentro dele, que é capital social, reserva de capital, as reservas de lucro, os ajustes de avaliação patrimonial, as ações em tesouraria e os prejuízos acumulados. Além dessas, ainda há a conta representativa do capital que ainda não foi realizado, que tem o nome de capital integralizado. Eu coloquei uma nota aí, porque ainda não tratamos, né? Não falamos ainda dessas contas, capital social, reserva de capital, reservas de lucro. E numa situação mais oportuna, nos capítulos posteriores, nós vamos ver isso. É só para vocês saberem que aquele grupo lá no balanço patrimonial, se está no balanço patrimonial, nós temos que chamar de patrimônio líquido. Aquele patrimônio líquido ele é composto por todas essas continhas aí, tá bom? E agora, quando se tratar de estado patrimonial, perguntar, e aí, como é que está o estado da sua empresa? Como é que ela anda? Aí você vai usar situação líquida em vez de patrimônio líquido. Beleza? Porque sempre quando se referir ao estado patrimonial, vai ser sempre mais adequado você dizer que a situação líquida da minha empresa é positiva. A situação líquida da minha empresa é nula. Quer dizer que seu ativo é igual ao seu passivo. Ou que a sua situação líquida é negativa, onde o seu ativo é menor que o seu passivo. Então, nós já sabemos a diferença, gente. Nós sabemos que quando se tratar de balanço patrimonial, nós temos que usar o termo patrimônio líquido. E quando se tratar de estado patrimonial, situação patrimonial, né, como a empresa está, como ela está andando, é situação líquida, tá? E outra formulazinha, né, a gente aprendeu que
patrimônio líquido ou situação líquida é o ativo menos o passivo. Então, se ativo é composto de bens e direitos e o passivo é composto de obrigações, outra forma de achar é você pegar os seus bens mais os seus direitos e diminuir as suas obrigações. E aí a gente está falando lá, né, do PL, né, que é aquele grupo lá do balanço patrimonial. O patrimônio líquido também é um valor resultante da soma algébrica, só que entre os valores das contas que compõem o próprio grupo do patrimônio líquido. Lembra naquele slide que eu falei que o patrimônio líquido ele é composto por todos esses subgrupos? Capital social, reserva de capital, reserva de lucro, ajuste e avaliação patrimonial, ações de tesouraria, prejuízos acumulados. Se eu somar todos esses valores, que são subgrupos do PL, eu vou achar o valor do meu patrimônio líquido. Uma coisa que eu quero que vocês entendam. A minha situação líquida e o meu patrimônio líquido sempre irão ter o mesmo valor, que é o que está escrito aqui. Ó. Os valores da situação líquida e do patrimônio líquido sempre serão iguais. Beleza? O que eu quero dizer é que se eu pegar o meu grupo lá no balanço patrimonial e somar tudo aquilo, vai dar o valor do meu PL. E se na mesma situação eu pegar o meu ativo e diminuir o meu passivo, eu vou achar o mesmo valor. Beleza? Eu só quero que vocês atentem nessa aula que eu devo usar o termo patrimônio líquido quando se tratar de balanço e situação líquida quando se tratar de estado patrimonial. Beleza? Então, patrimônio líquido é a mesma coisa que situação líquida, sempre terão os mesmos valores. Há outras formas de se achar o patrimônio líquido e a situação líquida. A primeira é você diminuir o seu ativo, seus bens e é você somar os seus bens e direitos e diminuir o seu passivo, que é as suas obrigações. Você vai achar o seu patrimônio líquido ou situação líquida. Ou você somar os subgrupos lá do grupo PL que está do lado direito do balanço. Ali você vai achar o seu PL e que é mesmo o valor da sua situação líquida, né? É por isso que eu estou dizendo aqui, ó, se for apresentado num concurso para você um balanço patrimonial completo, você tem dois caminhos para achar a situação líquida. A primeira é você subtrair do seu ativo o seu passivo, né? Você pegar o passivo e diminuir do ativo. Você acha ali. Ou você pegar o grupo do PL, lá o valor total dele, já que o PL é igual à situação líquida, então outra forma de achar. Beleza? A aula de hoje é simplesmente para você saber quando utilizar, mais uma vez repetindo para fixar, quando utilizar a situação líquida e quando utilizar o patrimônio líquido. Muito obrigado, se inscrevam no canal, muito obrigado por mais uma aula e até a próxima, galerinha.